Então, falando sobre a constelação familiar, hoje eu quero falar sobre o apego que as pessoas têm, muitas vezes, nos sistemas familiares em relação às pessoas. Então, vários casos de pessoas que falam, nossa, eu percebi que eu chegava em casa, né? Aliás, um grande beijo a essa pessoa que nesse final de semana falou sobre isso, que me fez lembrar de muitas constelações. Que tem gente que falava, puxa, eu fico desesperado se meu filho vai para algum lugar, eu já fico achando que vai acontecer alguma coisa, ou então eu fico com medo de sair de casa, ou tenho medo que aconteça algo em relação ao meu marido ou aos meus pais. Enfim, pessoas que são muito apegadas, pessoas que são muito com medo de que tem esse medo de que algo aconteça. Existem histórias num sistema familiar que muitas vezes são segredos ou desastres ou acontecimentos que podem ter gerado um medo muito grande porque gerou uma culpa muito grande, porque algo não foi resolvido. Então, de repente, um acidente por acaso, com uma arma, um acidente de alguém foi brincar e essa pessoa caiu e morreu, um acidente de alguém que teve que sair e de repente desapareceu. Então, por falar em desaparecimento, vou contar uma das histórias que eu fiz uma constelação e que foi bem interessante para que vocês percebam como o apego e as relações mal resolvidas e quando as pessoas não dizem não, né, o que isso pode acarretar. Então, a gente sabe que há pouco tempo atrás, muitas gerações não puderam se casar com pessoas que queriam. A gente sabe que há pouco tempo atrás, por exemplo, as mulheres, se não se casassem, né, era uma coisa horrorosa, né? Como mulher não se casou, virou solteirona, ficou pra tia, né? Ela não poderia escolher, eu não quero me casar, eu quero morar sozinha, eu quero viver minha vida, eu não quero me casar. Né, eu quero me relacionar com quantos homens forem. As mulheres não podiam fazer isso, não eram consideradas e eram excluídas da família e muitas vezes excluídas da própria sociedade. Né? Mulheres divorciadas e mulheres solteiras, a gente não tem amizade com aquela pessoa porque ela não é uma pessoa assim muito bem vista na sociedade. Gente, isso faz pouco tempo, isso ainda acontece, né? Em muitos lugares no Brasil. A gente que mora em São Paulo ou nas grandes capitais, isso é mais difícil, mas nos lugares mais afastados isso ainda é real, é realidade. Então eu aconselhei uma moça que trouxe um problema específico, porém quando eu entrei no campo dela me veio a frase, a palavra sumiço. Eu perguntei para ela, alguém sumiu na sua família? E ela falou, sumiu. O meu irmão sumiu, né, e enfim, depois de um tempo foi encontrado morto, né? E o meu tio, o irmão da minha mãe também, né? Sumiu e foi encontrado morto. E quando você olha para isso, você fala, puxa, sumiu. Por que alguém some? Por que tem vários sumiços na família? E assim a gente foi colocando pessoas, né, que vinham. Porque quando a gente abre um sistema, né, eu não sei o que vai vir, a pessoa que está constelando também não sabe, porque ela acha que o problema dela está ligado a tal coisa, e é sempre uma surpresa, porque nós estamos conectados com coisas muito maiores e muito mais importantes do que a gente acha que são. Então, de repente, uma pessoa que está com problema financeiro, com altos e baixos financeiros, talvez isso tenha a ver com as perdas em relação a abortos. E a pessoa fala, mas o que tem que ver o meu dinheiro com os abortos do sistema? É verdade, né? Perder crianças, pessoas que morreram, que não foram olhadas com respeito, realmente não tem importância. Então as pessoas elas não conseguem entender isso. Então, voltando à história do sumiço. Existe um movimento que o Bert Hellinger percebeu dos filhos para os pais, que é eu por você, eu morro por você, eu sumo por você, eu assumo as doenças por você, eu assumo as dores por você, eu por você. E quando nós colocamos o irmão dela, a mãe e o pai, porque ela falava assim, o meu irmão sumiu porque ele era uma pessoa muito sensível, obviamente, né?
e ele começou a se drogar, e o meu pai brigava muito com ele. E, obviamente, todo mundo ia em cima do pai, ou seja, o meu irmão sumiu e morreu porque o meu pai expulsou ele de casa, porque o meu pai brigava com ele. Quando a gente colocou o pai, a mãe, o irmão, um representante para ser ela, então a gente põe representantes, pessoas, ou bonecos, ou âncoras, nesse caso foram pessoas, porque a constelação foi em grupo. E depois eu coloquei uma pessoa para ser o tio dela, que também tinha sumido, e a avó dela. E quando eu coloquei a avó se afastou e falou: eu não tenho ligação. E daí ela lembrou, ela falou: poxa vida, minha mãe, ela teve que cuidar do irmão dela, que é esse tio que também sumiu depois de um tempo, porque a minha avó foi embora de casa, né? E a avó falava assim: eu não queria ter me casado, eu não queria ter tido filhos. Ou seja, a avó queria sumir. Quando alguém faz isso de uma forma que descompensa o sistema, porque é ótimo, né? Eu também quero fazer tantas coisas, mas eu simplesmente não posso largar tudo e fazer. A gente tem que ter uma ordem dentro de nós. Como eu posso fazer isso, né? Mas era uma pressão tão grande, e essa pessoa, a avó, que é considerada uma ovelha negra no sistema, o que é uma ovelha negra? Aquela que quebra as regras, aquela que mostra algo que ninguém mais consegue mostrar, porque ela já não aguenta mais essa pressão, seja a pressão da sociedade, seja a pressão de algo que precisa mudar. Então, as ovelhas negras são as grandes oportunidades de abertura, de crescimento, né? Mas elas se sentem muito culpadas por serem diferentes, por serem pioneiras. Então a avó foi uma pioneira no sentido de que ela já estava com os filhos, mas ela rompeu e falou: eu não quero mais, eu não quero esse casamento, eu não quero esses filhos. Assim foi com a mãe dela. Ela também não se casou porque queria. E ela também queria assumir. Então, o tio, que é o irmão da mãe, sumiu pela mãe, porque depois a avó voltou para casa, né? Mas a vontade dela de continuar desaparecida, né, de sumir daquela situação, era muito grande. Então, quem fez esse movimento por ela? Por amor a ela. Então, um filho diz para uma mãe: se você não assume ou se não faz isso, eu faço. É um amor ilusório, é um amor infantil, é um amor cego, é um amor que não resolve, um amor que não cura. Por isso que o amor sem ordem não funciona. Sempre a ordem antes do amor. E a ordem da hierarquia também é: eu deixo com os meus pais, eu deixo com a minha mãe. Eu me desapego no sentido do eu não posso fazer nada por eles. Nesse sentido, os nossos pais na hierarquia vieram antes, eles são mais fortes do que nós. Ah, não, mas minha mãe é mais fraca do que eu, meu pai é mais fraco do que eu que sou mais forte. Todo herói, como diz o Bert, morre. Nós não podemos ser os heróis do sistema. Nós temos que deixar os nossos pais com os apegos deles, com as coisas deles. E deixar com que eles olhem para as dores deles e procurem resolver isso. Então, o que aconteceu nesse sistema? O tio, vendo que a mãe queria sumir, sumiu. E depois, né, foi encontrado de alguma forma já morto. Assim também aconteceu com a mãe. A mãe teve um filho, se casou, mas também não queria ficar nesse casamento. E da mesma forma o filho seguiu o tio e seguiu a mesma desordem, que é: mãe, eu também noto que você quer desaparecer. E se você não pode fazer isso, faço eu. E foi interessante ver que o pai, nessa história, amava muito a mãe. E que o pai, não foi ele que necessariamente mandou o filho para fora. Porque todo mundo culpava: ah, meu irmão brigava muito com meu pai. Geralmente, os que são assim, são os que querem a vida, né, no casal. O que briga muito, o que às vezes quer lutar por algo, é o que fala para o outro: vamos viver, porque o outro está onde? No mundo dos mortos. Ou o outro, de repente, não assume a própria vida. Então, a mãe só olhava para o filho, a outra mãe também só olhava para o filho, mas não olhava mais para o casamento, não olhava mais para o marido. Então, quando a gente se casa, o que vem antes?
do casamento, o que vem antes dos filhos é o casamento. Ah, não, mas eu me casei depois que meu filho nasceu. Não é esse casamento só. A união existiu antes. E tudo o que veio antes tem mais importância, né? Tem uma relevância de precedência do que o que vem depois. Um casal que valoriza o casamento, ele consegue fazer com que o filho tenha saúde, com que o filho se sinta feliz, porque o casal cuida do casamento. Agora, o que acontece quando nasce um filho? Esquece o casamento e eu só olho para o filho. E daí, a mulher, de repente, também não teve escolha, como eu disse no começo agora do programa. Então, muitas mulheres queriam desaparecer. Muitos filhos não conseguiram ficar por irem no lugar dessas mulheres. E isso, gente, hoje, aqui nas grandes capitais, né, em muitos lugares, ainda é muito difícil. A gente vê em grandes religiões, né, religiões importantes, onde ainda colocam uma mulher como você tem que casar com esse, com aquele. E o que isso gera, que violência isso gera, né, para um sistema familiar, uma violência oculta, uma violência que depois a própria sociedade faz contra aqueles que não se mostram com força para dizer não, né? Então, força para dizer não, né? Ser uma ovelha negra num sentido mais ameno, né? A gente também não precisa ser um herói, eu vou desbravar, mas é simplesmente dizer não. E sentir a dor da exclusão, porque a hora que você diz não, o outro fala, eu então não gosto mais de você, eu vou te excluir porque você disse não a uma história. Mas o quanto você disse sim a algo muito maior, que é a sua felicidade, o quanto você disse sim a algo muito mais amplo e que vai poder liberar tantas outras pessoas depois do seu sim para algo que é mais equânime, que é mais centrado, que é mais importante para você e para todas as pessoas, que se chama liberdade. Nós não temos liberdade, a gente acha que tem, mas a gente vai exercitando ou exercendo um pouco mais do eu posso escolher, né, alguma coisa na minha vida.